Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. O assunto hoje é predicativo do sujeito, tá certo? Então, não esquecer que nós já falamos sobre sujeito e hoje nós vamos falar sobre o predicativo deste sujeito. E o que é esse predicativo do sujeito? É o termo da oração que atribui característica ao sujeito. Ele é um núcleo, ou seja, a palavra mais importante do predicado nominal. Então, observe que o predicativo do sujeito ele está associado ao predicado nominal. Ele é a parte mais importante deste predicado, que é conhecido como núcleo. E ele é uma característica, uma qualidade, ele atribui característica, qualidade ao sujeito. Vamos observar o exemplo. No espaço, os ossos dos astronautas ficam moles. Observe que o sujeito são os ossos dos astronautas, tá certo? O nosso predicado é ficam moles. Este predicado, ele é constituído por um verbo de ligação, tá? Que é um verbo que tem a função de ligar uma característica ao sujeito. No caso, ele vai ligar moles, que é uma característica dos ossos. Então, moles é o predicativo do sujeito. Então, se nós temos um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, então este predicado ele é um predicado nominal, tá? E o predicativo do sujeito é a parte mais importante, é o núcleo do predicado nominal, certo? É uma característica, uma qualidade do sujeito. Vamos acompanhar outro exemplo para que a gente possa entender melhor. Marcos Pontes é um piloto. O sujeito é Marcos Pontes. O predicado é um piloto. Nós precisamos classificar esse predicado de acordo com a sua organização. Então, nós vamos verificar que nós temos um verbo, é o verbo ser. E este verbo ser, ele é um verbo de ligação, porque ele não expressa ação, ele não é um verbo significativo, tá certo? E um piloto é uma característica do Marcos Pontes, que é o sujeito. Então, esse termo um piloto, ele está atribuindo característica ao nosso sujeito. Então, ele é o predicativo do sujeito. Então, nós temos um predicado formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. O predicado, ele é nominal, certo? Então, notem que o verbo de ligação, a função dele é ligar uma característica, uma qualidade ao sujeito, que é chamada de predicativo. Porém, nem sempre o predicativo vai ser ligado ao sujeito por um verbo de ligação, tá certo? Ele pode aparecer na oração e apresentar um verbo significativo também, certo? Fica a dica aí. Outra coisa importante é que os verbos algumas observações sobre os verbos de ligação, tá certo? Que eles têm a função de ligar, como eu já disse, o sujeito ao predicativo. O seu emprego ele pode apresentar múltiplas possibilidades significativas e exprimir diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, como os exemplos que nós vamos observar, tá? Vamos analisar cada um deles. Então, embora essas orações, como vocês podem notar, elas apresentem palavras semelhantes, mas o sentido atribuídos a eles pelo verbo de ligação, ele é diferente. Então, vamos ver cada uma dessas. A gente vai observar que o sentido que o verbo de ligação atribui é diferente, apesar de serem orações parecidas. Por exemplo, eu estou preocupado. Neste caso aí, o verbo de ligação está, ele vai indicar que a característica ela é momentânea, que essa característica do sujeito ela é momentânea, ou seja, ele está preocupado, mas pode ser que ele deixe de estar preocupado. Então, é uma característica momentânea que ele está atribuindo aí a questão da oração, tá certo? Em relação ao sujeito. No exemplo seguinte, eu sou preocupado. Agora observem que o verbo ser, ele é um verbo de ligação, porém ele pressupõe que a característica pertence ao sujeito e é uma característica definitiva.
permanente, certo? No terceiro exemplo, eu continuo preocupado. Agora, o verbo continuar é um verbo de ligação, porque não exprime ação, não é um verbo significativo, tá certo? Ele apenas está ligando preocupado, que é o predicativo do sujeito, ao sujeito que é eu. Porém, este verbo ele está indicando que a característica, quando eu digo eu continuo preocupado, ele indica que a característica já faz parte do sujeito e continua fazendo, embora essa característica não seja definitiva, certo? E no quarto exemplo, ele parece preocupado, novamente um verbo de ligação, que é o verbo parecer, e ele está ligando o predicativo do sujeito, que é preocupado, ao sujeito, que agora é ele. Porém, este verbo de ligação, ele indica que a característica, ela é apenas uma suposição. Ele parece preocupado, ele só está supondo, tá certo? Então, existem, portanto, inúmeras possibilidades de emprego dos diferentes verbos de ligação, como nós observamos nesses 4 exemplos que nós acabamos de analisar. O falante, ele não pode apenas substituir um pelo outro, tá certo? Pois deverá, nesse caso, pois pode haver, na verdade, alterações de significado, e isso vai modificar o sentido que se quer expressar, certo? Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada e até a próxima.